Está começando mais um Ciclabscast, o podcast oficial da Ciclabs. Salve, salve, minha amiga, meu amigo, estamos de volta. Espero que estejam todos muito bem. Espero que esse dia esteja sendo realizador. E estamos aqui, né, nesse dia maravilhoso aqui, pra gente fazer esse bate-papo, né? E chegou o podcast da aceleradora e hub de inovação mais querido, mais ouvido do oeste do Paraná, o Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Cred Capital. E eu vou pedir hoje para que a Amy dê um oi para nós e depois o nosso convidado especial vai dar um oi aqui para todos nós aqui. Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam muito bem. Hoje a gente está aqui trazendo um episódio cheio de conteúdo, cheio de coisa boa. Espero que vocês gostem. Marcos Guerin, dê um oi pra galera aí, Marcos. Fala galera, beleza? Marcos Guerin, da Show Meta. E hoje a gente veio contribuir um pouco, né, com esse grande conteúdo, com essa equipe que traz cada vez mais informação, mais inovação aí para esse mundo, para esse ecossistema. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, nós que agradecemos aqui de você aceitar esse desafio e esse momento tão legal, tão gostoso aqui, que é compartilhar esse conhecimento aqui com a galera que nos ouve, né? E lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e inovação. Assine, ouça, baixe, comente e compartilhe com os seus amigos. E é claro, deixa aquelas 5 estrelinhas aí no nosso episódio, que isso nos ajuda muito no nosso crescimento. Você que é do mundo das startups, do mundo dos negócios e nunca ouviu falar sobre metaverso, realidade virtual e toda essa tecnologia que traz, ou então que quer saber como você pode usar essa tecnologia na sua empresa, você está no lugar certo. Aqui nesse podcast de hoje, nós vamos contar e tirar várias dessas dúvidas, né, Marcos? Sim, é um mundo gigantesco. Maravilha, maravilha, então. Aguardem que aqui nesse episódio, nós vamos te contar todas as possibilidades que te aguardam nesse mundo, né? Avançando um pouco aqui, como a gente anda sempre muito bem acompanhado, né? O nosso convidado de hoje, quem que é o Marcos Guerin, né? Eu vou usar minha colinha aqui, vou dar uma lida aqui. O Marcos Guerin iniciou sua trajetória trabalhando como catador de papelão. E depois ele vai contar para nós como que foi toda essa trajetória, né, Marcos? E hoje o Marcos é graduado em Design de Produtos e Designer Gráfico, é projetista mecânico 3D, engenheiro de produção em andamento e é CEO da startup Meta. Meta. Vamos lá, Marcos, conta pra nós, quem que é o Marcos Guerin por Marcos Guerin? Conta pra gente aí um pouco dessa tua trajetória profissional e pessoal também, que tem um salto gigantesco aí. Conta pra nós. Bora lá. Eu hoje estava conversando com uns amigos meus, né, sobre trajetória, né, que a gente tem sempre aqueles altos e baixos nossa, e eles às vezes falam assim, me dão um chacoalhão, né, dizem, cara, já viu como que tu começou? Daí um começa falando, eu ganhei a casa da minha família, eu ganhei o carro, né, sendo assim, realmente. Bom, eu nasci no Rio Grande do Sul, vim de família bem humilde, muito humilde, minha família ainda é bem humilde. A gente sempre batalhou demais, nasceu em bairro terrível, que hoje ainda é dominado pelas facções, complicado lá. Mas minha família sempre me ensinou a sempre batalhar, nunca nunca ir pro lado errado. A gente via muita coisa errada, via muita coisa, já vi mais de 10 mortes na minha frente, assim, tipo, muita coisa. E tinha que ir batalhando, né, pra sobreviver e não cair naquelas linhas. E naquele tempo mesmo, eu, de menor, ainda trabalhava com meu pai sempre foi catador de papelão, e a gente sempre ia junto catando. E
Então a gente foi aprendendo muito, né? Criar alguns valores, né? Sempre digo que tem muito que aprender ainda na vida, né? E isso nunca vai cessar. Mas eu comecei a fazer alguns cursos, né? Minha família sempre dizia, teus irmãos fizeram curso do Senai, tu vai fazer. Ótimo. E eu fiz, no momento eu não sabia nem por que era, mas fiz e quando veio eu gostei e foi uma coisa que me deu um caminho. Eu comecei a trabalhar em montadoras automotivas, né? Daí tive a oportunidade de criar projetos de ônibus 3D, linhas de produção de ônibus lá no Rio Grande do Sul. E ajudei também a abrir algumas montadoras de ônibus, criando dispositivos e máquinas. E depois saí de lá, né? Trabalhei depois de eletricista, tempo com uns amigos e tal. E recebi um convite para vir a Cascavel. Eu não sabia nem que existia Cascavel. Não sabia. Marcos, me permita te interromper só um pouquinho. Quando você comentou que morava lá no Rio Grande do Sul, que cidade do Rio Grande do Sul tu morava? Farroupilha. Farroupilha. Entre Bento Gonçalves e ali Porto Alegre. Ótimo. Aquela região dos vinhedos ali. Perfeito. E já aproveitando aqui, até que idade você trabalhou como catador de papelão com o teu pai? Cara, eu acho que até uns 15 por aí. Aí depois eu consegui um emprego de menor aprendiz, né? Aí na Grendene calçado, da milícia lá e tal. E daí comecei. Depois de lá fui estudando e tendo oportunidades aí para trabalhar em projetos 3D, né? Então, eu trabalhava carregando ferro às vezes lá, né? Tipo, no início, metalúrgica muito lá. Carregava aço, cortava aço, soldava e tal. E teve um episódio que eu sofri um acidente de carro muito grave. Eu fiquei na UTI e tudo e não podia mais carregar peso. Daí, aqui tempo, eles me deram uma oportunidade, como eu estava estudando, de começar na parte de projetos 3D na engenharia. Então, e isso lá no Rio Grande ainda? Uhum. Ótimo. Então, comecei nos projetos 3D, fui aprendendo na prática, porque eu já estava na prática, e daí indo para a engenharia. Daí fazia as duas coisas e ia aprendendo mais ainda. E depois disso, vim aqui para Cascavel a convite dos mesmos que trabalhavam nas montadoras lá, vieram para cá, convidaram para vir, porque eles já conheciam meu trabalho. E eu disse, olha, semana que vem eu tô aí. Mas olha, só tinha um carro. Bem na cara e na coragem. Nossa, tinha um colchão inflável que esvaziava 2 vezes na noite. Você dormia em parcela, então? Nossa, não tinha chuveiro. Só ainda que aqui é bem quente, né? Só saía a água do cano. Não tinha banquete, nada assim, geladeira, não tinha nada. Daí, os primeiros salários, eu fui conseguindo comprar minhas coisas, né? Teve pessoas que me ajudaram também, que vieram de lá também. Vieram morar comigo ainda, os amigos, né? Aí foi evoluindo. Mas aí fui conquistando, e eu nunca fui muito inquieto. Quer dizer, nunca fui quieto, né? Fui sempre inquieto. Sempre teve ali se movimentando, fazendo algo acontecer. Cara, eu já criei vários tipos de empreendedorismo. Já criei loja de quadros no shopping. Tive loja de quadros. Comecei na Fundetec, lá na Feira do Teatro, na verdade. O Rafael Amaral lá me encontrou, me ajudou. Vendi muito quadro lá. Foi um auge. Daí criei também corte laser de MDF, criava N coisas em laser. Ali foi uma coisa que eu aprendi a dar valor na mão de obra. As pessoas, elas não pagam por uma coisa que demora 3 dias para tu montar. Era desse tamanho. As pessoas querem uma coisa grande, as pessoas querem uma coisa que, sabe, não importa se tu demorou 1 hora para fazer, mas é uma coisa, né? Que é presença, um negócio assim, quando a gente tá falando de coisa física, né? E, nossa, uma vez eu fiz um tanque de guerra, assim, eu tenho até hoje. Tanque de guerra, nossa, fiquei 3 dias montando, as pessoas não queriam pagar R$50. Não. E a minha mão de obra? O tempo que eu demorei montando isso aqui. Claro. Daí, então, aí eu aprendi que a gente tem que colocar também a nossa mão de obra no cálculo do custo do produto.
Aqui, depois que eu estava tão inquieto em Cascavel, eu disse, cara, abri uns empreendimentos e trabalhando no CLT, fazia paralelo. Então você fazia o empreendedorismo, abrir negócio e também, provavelmente, você era um intraempreendedor naquela empresa que você estava como CLT. Então você levava as duas funções ali. Jornada dupla, né? Como a maioria de quem está começando no mundo do empreendedorismo, né? No Rio Grande do Sul eu tinha 5 empregos simultâneos. Opa! Garçom, trabalhava em bar na madrugada, trabalhava em restaurante, trabalhava na parte de montadora, trabalhava na parte de pizzaria. Cara, era diretaço. O Julius, então... Mas hoje em dia a gente acaba vendo um pouco mais assim do que... Cara, a gente precisa ter um equilíbrio entre as coisas. Isso é fundamental. Então, quando eu abri a startup, foi uma ideia. Eu não sabia nem o que era startup. Então já vamos começar por aí. Eu já vou puxar outra pergunta. De onde surgiu a Troll Meta, que antes era Village School? Como que você conheceu esse mundo das startups? Já emenda aí onde você estava contando. Perfeito. Estudando engenharia de produção na Univel, eu tive um convite pelos meus colegas, tu que gosta de empreender, Marcos, surgiu aí um Startup Garage, vamos participar? Disse, vamos. Mas o que é isso? Trabalho. Bom, então, vamos aprender ali, e agora tem a pandemia ainda, e começou bem, quando começou a pandemia, daí começou o primeiro Garage remoto. Aí, punk. Beleza, a gente estava numa turma ali de umas 5 pessoas. E vamos então aprender o que é isso. E a gente começou a ter as mentorias, tudo remoto, né, por causa da pandemia. E foram explicando para nós o que era uma startup e o que é uma empresa convencional, o que é uma startup e uma convencional. E não tinha jeito disso entrar na minha cabeça. Cara, o que é isso? Qual que é a diferença das duas? Não tinha jeito. E beleza, fui tentando, e eu já tinha a ideia, o brainstorming da Village, né? Todo já no papel. Fazia tempo já. Eu disse, eu não vou levar, porque eu quero aprender do zero. Quero aprender do zero ali nesse programa, eu quero saber do zero. Então, a gente foi indo. Quando estava nas penúltimas semanas ali para tinha que fazer o pitch, ainda, a maioria dos colegas tinham desistido, porque não estavam conseguindo por causa daquela parte do remoto, assim, que foi bem complicado. E ele disse, cara, quer saber? Eu vou trazer a Village. Quando eu trouxe a Village, daí eu apresentei, assim, as mentoras falaram, em que mundo que tu tava quando tu teve essa ideia, cara? Que isso aí é muito louco. Você tava quase no metaverso já, né? Cara, foi 2 dias antes do Mark Zuckerberg lançar aquele negócio, de oficializar o tema metaverso, porque já existia, né? Mas foi 2 dias antes. Então, eu e a única menina que ficamos lá na equipe, 2 dias antes, a gente disse, opa, muda. Agora não é mais nós que estamos falando. Agora é o Mark Zuckerberg que está falando sobre o metaverso. E daí já finalizamos o pitch, a gente aprendeu com o Sebrae todo o passo a passo no pitch. Eu acho que até hoje foi o melhor pitch que eu fiz na vida. O primeiro foi o melhor. Que ótimo. Tem ele gravado no YouTube, a gente criou assim tudo. Ficou assim, sensacional, em todos os passos de um pitch. E apresentamos. E eu sempre fui muito... cara, quando eu queria alguma coisa, eu fazia acontecer. Então, quer dizer, eu quero que o dono da Univel esteja na banca. Tem que ver, não sei se... E o que eu fiz? Mandei um e-mail para ele, consegui um e-mail dele, mandei um e-mail para ele. Olha, sou seu aluno, gostaria de sua orientação sobre um projeto aí que a gente está desenvolvendo. Deve me atender? Ele respondeu, sim, claro, pode vir, eu te atendo. Mas daí eu cheguei nele com tudo aquilo que eu aprendi com o Sebrae. Tudo pronto. Tudo. Já um passo a passo, já bem. Tudo impresso, assim. 90%, mostrando assim, daí ele...
que tu quer, cara? Ele falou assim, olha, eu com certeza, né, gostaria de um investimento, né, seu, mas se você quisesse me mentorar, eu adoraria poder, né, ter um pouco do teu conhecimento. E, tá, quanto precisa? Cara, eu recém tinha tido uma ideia. Nem eu sei ainda o que eu preciso. Era só uma concepção de ideia ainda, né? Isso, a Village era um vilarejo e a gente queria fazer uma universidade no metaverso. Então, para entender, então, qual que era a solução que a Village entregava? Para quem está nos ouvindo, né? O que seria a Village School? Naquele tempo, eu falo naquele tempo porque a gente pivota muito depois. Naquele tempo a gente criou a Village School como sendo um vilarejo de escolas de conhecimento, de professores, de alunos, todos aqueles que são capacitados para ensinar com aqueles que querem aprender. Então tu une isso sem ter distância como um problema. Então é uma universidade online, mas imersiva. Então todos os alunos poderiam ter aulas com os melhores professores, teriam gamificação, ranking, tudo, e isso, fazendo tudo isso no digital. Não tinha qualidade ainda naquele tempo gráfica para isso, não existia poder computacional para isso naquele tempo, não existia. E daí foi com o tempo que a gente foi descobrir. Mas então a gente recebeu até uma proposta ali de alguns mil lá da universidade, e daí a gente acabou negociando dizendo assim, olha, a gente realmente não está preparado ainda para isso, né? Melhor a gente ir amadurecendo isso, porque as tecnologias também não estão ainda Prontas, né? Faz poucos meses que as tecnologias, poucos meses que as tecnologias ficaram prontas para isso e que agora estão sendo estudadas e aprimoradas. Então, naquela época, você estava criando algo tão novo quanto estava sendo lançado o metaverso, era isso? O Mark, ele criou as redes sociais, né, no metaverso ali, né, que até agora ainda está meio na nébula. Uhum. Mas ele fomentou isso aí que já existia desde 1900 e pouco lá, através de um livro. Mas nós comentamos o que é a união das tecnologias, por isso do vilarejo. O conceito de vilarejo é ter sempre uma união, um ecossistema, para poder entregar todas as capacidades que todos têm. Não ser uma coisa centralizada, tem que ser descentralizado. E não deu patente no nosso Village. Era Village School, a gente ganhou o stand lá no Show Rural, terceiro ano já, e quando a gente foi para patentear o Village School, não deu. Foi para Village Meta, não, que é um vilarejo de metaverso. Uhum. E daí ficamos pensando, qual que é o nosso conceito? Nosso conceito é que seja para tudo, para todos. Uhum. Seja algo descentralizado, não seja uma coisa assim que, não, tu não pode entrar porque tem concorrente tal, porque tem... Não, cibersegurança, tudo, é tranquilo. Uhum. Então isso tudo a gente mantém. Então a gente vem, por que não fazer algo para tudo, para todos? Open source. Entende? Uhum. Então a gente veio com essa, vamos to all, para todos. Metaverso para todos. Pra tudo. Agora tudo faz sentido. Agora as peças se encaixaram. To all. E foi nisso que a gente, cara, vamos nessa. Nos showround, nos eventos, a gente ganha muito stand em eventos. Muitos. E eu sempre queria lançar a universidade. E toda a demanda vinha assim, isso aqui para treinamento, isso aqui para mostrar minha empresa no lugar ao redor do mundo. E eu pensando, eu quero fazer a universidade. Essa empresa não tem nada a ver comigo. Pô, e daí foi aprendendo, né, no ecossistema que não é bem assim, sabe? Vamos com calma, deixe outras pessoas errarem pra gente aprender. A gente não tem tanto dinheiro pra aprender, pra errar assim, sabe? Uhum. Aprender custa caro, né? E errar mais ainda. É bem. Então, a gente começou a atender o público que precisavam de treinamentos empresariais, então a gente consegue padronizar. Diz que a gente
torna o conhecimento dos melhores colaboradores da empresa patrimônio para a empresa. A gente consegue, em sistemas white label, utilizar todo o conteúdo que tu já tem durante anos que tu já junta, né, vídeo, imagem, PDF, texto, e a gente consegue fazer eles aparecerem na frente do colaborador, formas que tu vai alternando como elas são apresentadas. Com óculos é melhor. Com óculos tu tem ali o hiperfoco, né? Tu fica e a pessoa não precisa usar controle, ela só encosta. Isso. Então vamos dar um passinho atrás ainda. Pra galera então entender, né? Você teve a Village, né? Teve todo esse processo e hoje você tem a Two-Wall Meta. Two-Wall Meta. E a Two-Wall Meta hoje, ela resolve o problema de treinamento, é isso? Treinamentos e gêmeos digitais, que é o quê? As empresas no digital. Ótimo, ótimo. Então, conta para nós um pouquinho o que são esses gêmeos digitais e como que vocês fazem esse treinamento no meio virtual, vamos dizer assim, né? Como que funciona isso na prática? Pensando aqui enquanto empresário, como que o empresário poderia fazer esse treinamento? Comprar esse treinamento? Como que funciona isso? Nós priorizamos total a parte de treinamentos e gêmeos digitais. Treinamentos é para você utilizar todo o conteúdo que você já tem, para você mesmo apresentar ele, tirar métricas na hora de quanto que a pessoa aprendeu ou não, e você fazer o teu treinamento sempre ficar cada vez melhor, ele nunca ficar estagnado. Entende? Então a gente criou metodologias que aparecem em telas que tu vai na hora metrificando e causando hiperfoco. Ele pode contratar por projeto específico, por mensalidade, ou então para a equipe de desenvolvimento mensal. Eu quero que o Marcos e a equipe dele desenvolvam N coisas para nós na nossa empresa. Vai mensalmente trabalhando com a nossa equipe para isso. E nos gêmeos digitais, aí é uma pegada bem tecnológica, bem mais ainda. E para os dois modelos, a gente trabalha hoje com o prazer de estar participando do Dell for Startups e da NVIDIA Inception. Então nós temos essas duas grandes marcas que nos apoiam muito. E os gêmeos digitais são a maior pegada da NVIDIA. Gêmeos digitais, metaverso, inteligência artificial. Então, você ter um gêmeo digital não é só um 3D do ambiente. Não é só um projeto de arquitetura. Ele tem que trazer dados. Se cair essa parede agora, tem que ir no gêmeo digital, lá no computador, acontecer a mesma coisa e te dar métricas de o que acontece depois disso. Quais as consequências. Olha só, então ele vai além de um projeto 3D, né? Então, ele mostra na prática mesmo o que está acontecendo e o que poderia acontecer. As IAs alimentam um banco de dados, o banco de dados treina um modelo 3D, que é a empresa mesmo no digital. Hoje nós temos parceiros que a gente trabalha com um ecossistema de parceiros. Então a gente tem vários equipamentos, a gente não precisa ter todos. E se a gente tenta ser bom em tudo, a gente não é bom em nada. Então nós temos os parceiros que têm, por exemplo, os scanners de alta precisão. Chega ali, ele coleta todos os pontos, escaneia tudo em 2 toques e a gente traz para o digital. Ele consegue colocar várias pessoas ali, consegue colocar dados, câmeras que coletam dados, quanto tempo que está demorando para ter fluxo de pessoas naqueles corredores lá da empresa, as pessoas estão autorizadas ou não, identificação facial, consegue trazer N informações para a empresa tomar decisão. E layout, eu venho da engenharia de produção, então, nossa, quando tu tem tudo escaneado e tu quer mudar o layout, quer planejar tudo e ver o que acontece se tu mudar o layout e ver se vai dar um fluxo, um gargalo, perfeito, sabe? Marcos, você acha que as empresas que têm a sua solução é mais atraente para elas se manterem competitivas no mercado? Isso influencia para elas? Qual que é a vantagem? Ou, né, qual que é a sua visão dessas empresas ao adotarem essas tecnologias? Então, o melhor de tudo é você prever antes de gastar. Você vai gastar muito menos prevendo as coisas, vendo como dar um play ali. Agora eu vou ver essa minha decisão, o que ela acarreta. Então aquilo acaba já mostrando, opa, olha todo o cenário.
Então, tu faz N simulações de treinamentos, de fluxos, de layouts, e tu vai estar utilizando o teu gêmeo digital para muitas coisas. Vai poder mostrar, nós trouxemos agora um sistema que consegue fazer você visitar a empresa em qualquer lugar do mundo em menos de 1 segundo. Era impossível. Pela internet só, tu não precisa mais ter um computador fora. Não precisa. Só pela internet. Não tinha como isso, era impossível. Então, cara, agora está sendo o auge, porque tu consegue apresentar a tua empresa, um gêmeo digital, tu consegue levar eles para qualquer lugar, câmeras 360, tu consegue colocar dentro de uma filmagem, dentro de um drone invisível junto com você, e mais quantas pessoas for. Consigo trazer o embaixador lá da China, da Índia, vir aqui e junto conhecer aqui o agro do Brasil. Que fantástico, que fantástico. E quando a gente olha isso, quais empresas daqui da nossa região já estão utilizando e aderindo a essa tecnologia? Queria que você contasse um pouco hoje quais são as empresas que você está conseguindo, está captando aí dentro da tua base de clientes hoje. Cara, a gente já teve vários atendimentos, inclusive no Paraguai, já teve aqui no Brasil, aqui na Cooperativa Freeze, já teve vários clientes aqui que já atendemos. Então, hoje, a gente está agora repaginando, porque a gente estava naquela qualidade de baixa resolução, né, que era do mundo gamer. Não, agora chega disso aí. E agora a gente repaginou, a gente está indo para alta resolução. A gente terminou de atender os nossos clientes, e agora a gente está indo para os novos. E esses novos já vieram, daí esses aí a gente ainda não pode abrir, mas já vieram. Ainda segue em segredo. Esse segue em segredo ainda, né? Ótimo. São projetos muito grandes, muito. Gêmeos digitais, assim, gigantescos. E daí todo um tempo, né? Claro. Aí tem todo esse segredo industrial, aí vamos dizer assim. E hoje, quando você fala em... Nós conversando aqui, eu tô pensando já no seguinte, olhando lá na prática, né? Lá na ponta. E ver se faz sentido isso, se vocês atuam nesse caminho, né? Por exemplo, uma indústria hoje, ela tem uma planta industrial e ela quer, de repente, fazer uma nova estrutura, né? Quer construir um novo espaço, e ela quer saber se ela usa aquela mesma forma da planta industrial que tá, ou se ela readequa isso, né? Vocês conseguem ajudar isso nesse sentido? Usando um pouco ali de algumas metodologias que tem dentro da indústria de linha de produção, a empresa de vocês consegue ajudar isso? Sim. Sim, porque as ferramentas que a gente tem hoje em dia são sensacionais, né? A gente consegue, tanto se tu tiver uma planta 3D, uma planta 2D, ou não tiver, a gente consegue tirar com precisão de 4 milímetros de erro. Então é gigante. Consegue dizer se o projeto do arquiteto estava conforme ou não, que foi feito na prática. Então, cara, e a maioria das vezes dá diferença. Olha só. Porque na mão, na massa é diferente, né? Então, claro. Entende? Mas é incrível. E a qualidade da imagem, tudo alta resolução, sabe? Pontos, milímetros de precisão. Já tá chegando no 4K lá ou ainda não? Já é 6. 6K já? Uau! Estamos no chinelo já. O 4K já tá ficando pra trás. Ô Marcos, e quais são os setores que hoje assim estão mais fortes nessa área do metaverso? Quais são os setores que você mais trabalha hoje, que você nota que tem mais aproveitamento dessas tecnologias? Treinamentos é o que mais nos procuram, por causa de utilizar seus próprios materiais e tirar métrica. Nossa, isso é hiperfoco ali tudo. E também desenvolvimentos de projetos especiais. A gente quer desenvolver um projeto que não tem nada a ver com gêmeo digital e treinamento. A gente quer desenvolver um projeto que seja para promover a nossa marca em tal coisa. Ok? Daí você contrata a gente por mês ali, ou por projeto fixo. Daí a gente desenvolve aquilo que, conforme você solicitar, a gente ajuda a criar o brainstorming, cria ali todo o planejamento, né? Vai sempre dando status report, tudo bem detalhado. Tudo isso com esse tempo que a gente veio aprendendo no ecossistema, né, com projetos, para poder agregar. E quando a gente fala assim, claro, eu imagino que você não vai me dar uma resposta precisa, e até nem o meu objetivo, mas para quem está nos ouvindo ali,
que é empresário e quer de repente levar um treinamento para a sua empresa, utilizando o metaverso, como você comentou um pouco, a realidade virtual e tudo mais, isso é acessível? Como que é, assim, parte mais ou menos de que valor? Tem alguma coisa assim que você poderia contar para nós aqui? Claro que cada projeto eu imagino que deve ter um orçamento, né? Mas tem alguma ideia para isso? Quando a gente fala de projetos especiais, a gente sabe que os preços ainda não são os mais atraentes, né? Mas o retorno que dá, sim. Então, eu estava conversando com a NVIDIA da Califórnia esses dias, eles estavam falando sobre o Brasil aqui que está com os óculos de realidade virtual, uma briga para eliminar imposto. E a NVIDIA está batendo nisso, sabe? Opa, que bom. Então já é uma coisa que ajuda a trazer mais a realidade virtual para o meio. Mas, essa parte de custos, assim, quando você vem na parte de treinamentos, não é uma coisa tão exorbitante, porque é um padrão, né? É um padrão que você consegue ir criando ele, evoluindo ele conforme o que você já tem. Então não é uma coisa exorbitante, você vai pagar uma mensalidade. E daí isso aí a gente define conforme, né, o que está a demanda do cliente que ele precisa, quantas pessoas treinar e tudo. E os óculos a gente indica onde comprar, a gente não revende, né? Mas a gente consegue até muitos incentivos que vêm da Google, AWS, da NVIDIA, tudo desses parceiros que a gente está formando uns pilares muito fortes para poder entregar essa qualidade para os nossos clientes. Então, a gente consegue esses benefícios para essas empresas que estão vindo conosco. Então, pensando aqui, uma empresa ela pode utilizar o treinamento, ela pode criar o treinamento ali da tua empresa e você vai replicando isso para os outros colaboradores. Isso é isso mesmo? Isso. Então, inclusive essas câmeras aqui, ó. A gente não tem ainda o que nós temos, mas imagina que tem 3 TV aqui. O colaborador está na frente das TVs. Ele vai dizer a resposta, beleza, eu assisti todo mundo sobre um treinamento e agora então a resposta é essa aqui, encosta nessa aqui. Ele encosta, essa câmera aqui, a gente captou toda a consequência da escolha dele. Eu sempre fiz assim, vou fazer assim. Na hora muda totalmente o cenário ao redor dele e ele vai viver a consequência da escolha dele. Daí ele vai se impactar com aquilo. Então é isso que acontece, eu decidi assim. Que fantástico, que fantástico. Então, a gente faz ele viver a dor. Isso foi através de um mapeamento que a gente veio muito tempo com as empresas, dizendo, olha, é importante mostrar o certo, mas o errado tem que mostrar de uma forma impactante, para ele não precisar passar por isso na vida real. E isso é revolucionário, porque até outro dia eu estava conversando com um empresário e nós estávamos discutindo sobre o custo que tem do erro do empresário, de um funcionário, né? Quando você coloca um funcionário no time, esse funcionário erra, tem um custo, daqui a pouco ele não vai cometer aquele mesmo erro, mas quando tem essa rotatividade desse funcionário, às vezes ele não percebe esse custo que tem aquele equívoco que ele teve, né? Aquele erro, porque ninguém erra porque quer, né? Vamos partir sempre do pressuposto que todo mundo ali está disposto a entregar o teu melhor, né? Mas aquela curva de aprendizado que um colaborador teve, né? Que estava ali, que de repente saiu do time, né? E entra um novo colaborador, eu acho que aí tá um baita nicho de mercado, principalmente quando você vai fazer essa sucessão, esse treinamento desse colaborador, não é isso? Exatamente, isso é um ponto que a gente aprendeu com os empresários, que eles disseram isso é uma dor gigante. Quando sai o melhor da equipe, aquele desfalque que dá é muito grande. Então, e se a gente tiver o conhecimento dele padronizado, de um jeito que a gente consiga metrificar e distribuir esse conhecimento para todos uniformemente, e a curva de aprendizado de meses, torne-se mês. Cara, é sensacional. Tu vai conseguir tornar o conhecimento exponencial e mais assertivo. Então, é uma dor no mercado, é gigante, e a gente está com metodologias cada vez melhorando ainda mais para entregar para o empresário de um jeito que faça sentido. Que ótimo. E você acha que, né, voltando agora para o principal público que vocês têm, você acha que é mais para a indústria, para quem tem processos mais pesados, ou para os empreendedores, assim, que precisam, né, de algum treinamento, você acha que também serve? Olha,
eu até estou iniciando algumas parcerias com alguns empresários que vêm na parte de treinamentos e tem muito o que aprender ainda. Então, a tecnologia comigo, mas a parte prática, vocês que têm a experiência. Então eu gostaria de vocês me dando esses insights aí, eu dou os benefícios para vocês, né? É uma troca, né? E esse cara, eu consigo assim fazer ele no caso, né? Ensinar N pessoas em N lugares do mundo como se fosse ele. E ter as métricas na hora, se os caras estão aprendendo. Pensa para as empresas de maquinários, entrega técnica de máquina, as empresas que vão realmente fazer, mostrar o seu produto de um jeito que ninguém vai lembrar tudo na hora. Como falar, como explicar. Mas se tiver coisas intuitivas que tu vai já vai mostrando tudo muito mais fácil. Tu transmite conhecimento com assertividade. E hoje, Marcos, você falou de algumas métricas, né? Quando você fala essas métricas, que métricas seriam essas? Né? Porque pensando em deixar aqui até de repente para o pessoal que está nos ouvindo aí um conhecimento para que eles possam fazer um estudo depois, que métricas são essas? Ainda que a gente é flexível nas métricas, né? O principal das métricas que nos buscaram até hoje foram erros e acertos. Quanto tempo demorou para responder? Quantas vezes o colaborador teve que assistir de novo o treinamento? Quais as ações que ele tomou que não estavam condizendo? Então são métricas assim mais para gamificação. A gente gera um score, um ranking, e os melhores classificados, né, daí sempre aquela média, né? Os melhores classificados daí ganham prêmios do setor, da empresa, por estar se destacando no conhecimento. Isso faz com que os setores que menos as pessoas queriam ir para aquele setor, façam que engaje a elas querer ir para lá, porque elas vão ter recompensas e elas vão estar sendo vistas. Então, está ajudando muito. É uma coisa que realmente faz todo sentido os dois lados, né? Isso então está ajudando o dia a dia das empresas, né? Isso provavelmente está aumentando a margem de contribuição, está aumentando o custo, está aumentando tudo isso, está aumentando o custo não, né? Está aumentando o lucro das empresas, né? E provavelmente diminuindo os custos, né? Exato. Isso é um pouco o que está, né? E quando a gente olha, né, esses desafios regulatórios, né? Eu acho que deve ter uma regulação nesse setor, né? Tem alguma coisa? Quais são os principais desafios que você está enfrentando hoje? É factível? Não é? Como que aconteceria? Como que tá? Olha só, eu também até estava acompanhando a última uma atualização que teve das normas regulamentadoras, né? Agora vai ter alguma coisa de realidade virtual, porque isso aqui está batendo muito forte, né? E eu olhei assim, não teve. Bom, mas é questão de tempo. E certeza é questão de tempo. Vai ter. Mas por enquanto, até a gente faz com que você consiga tangibilizar o quanto que a pessoa aprendeu. Então isso já é um baita gol, né? Tu conseguir tirar as métricas de quanto ela aprendeu. Não vale como um treinamento que tu vai dizer assim, ó, é certificado devido a NR tal. Não vale. Isso aqui é um reforço do conhecimento. Para depois tu ir para a prática, daí tu ir na teórica ali, tu fazer. Então, isso te potencializa o aprendizado. E vive as consequências. É uma imersão de como aprender. Perfeito. E hoje eu acho que as universidades estão tentando caminhar algo nesse sentido também, para levar algum conhecimento. E você comentou que tinha o interesse lá atrás, né, de colocar isso dentro da universidade. Será que está caminhando alguma coisa? Terá projetos futuros para isso? Ou ainda está tudo em segredo industrial, vamos brincar assim dizendo? Vai ter alguns aí, a gente tem várias conversas aí, né? Fica a dúvida aí, fica no ar. Fica no ar aí, pessoal. A gente tem várias conversas já no Brasil sobre isso. Até porque faz poucos meses que a alta resolução foi viabilizada, né? O governo esteve conversando comigo no show rural, falando sobre colocar a internet no agro, né? Que é um problema, tudo
Daí eu disse, a gente precisa só da internet 5G. Daí você não precisa mais de um computador potente, tá? Não precisa mais de um computador potente para rodar... Não. Consegue entregar só pela 5G. Então, uma universidade inteira rodar, uma empresa toda rodar só pela internet 5G, sendo pelo celular, sendo pelo tablet, pelo computador, pelo que quiser, eu próprio, tem capacidade, isso é uma revolução. Antes era impossível. Já é um impacto muito maior, né? Já é, nossa. É uma coisa mais cômoda. Imagina, tu tem que... Beleza, tu vai entrar no metaverso, mas tu tem que investir 30 mil numa máquina. Cada aluno? Uma máquina que nós estamos dizendo um computador, né? Isso, né? Então, é um investimento altíssimo, né? Era. Alto. Agora, então, vai ficar mais acessível isso, né? Agora você acessa pela internet. Não, maravilha. Um delay de menos de um segundo. A gente fala menos de um segundo, mas é 19 milissegundos. 19 milissegundos, 19% de um segundo, é isso? É muito pouco, né? É muito pouco delay. Cara, é gigantesco, assim. E pra nós ainda é um pouquinho alto. A gente tem que baixar ainda. Sério? Tem que aumentar ainda o nível de eficiência aí, né? Mas isso tá no mundo, então pra nós tá num padrão ótimo. Assim, Marcos Guerin, você comentou um pouco sobre a sua trajetória aqui, né? E nessa tua trajetória, eu não estava como executivo ainda na época, mas eu fiquei sabendo aí, alguém me contou que você já esteve aqui acelerado, já foi o nosso residente aqui. Eu queria que você compartilhasse para quem está nos ouvindo, o que a SIC Labs agregou para o teu negócio, para a tua empresa? E o que você deixaria como uma pílula do conhecimento para a galera que está nos ouvindo? Por que eles devem vir participar da SIC Labs, do Iguaçu Valley, de todo esse ecossistema de inovação? É só. Aquela velha, né? Não é visto, não é lembrado. E eu tenho muito a agradecer ao Sebrae, a SIC Labs, ao Iguaçu Valley, tudo que tem acontecido, né, na minha vida. Então, desde que o Sebrae deu guard lá, o Serginho foi banca. Então ele me trouxe para cá, para dentro da SIC Labs, fui acelerado aqui, dei palestras, conheci muita gente, fiz network, tivemos propostas de investimentos. Olha, aqui a SIC Labs foi um divisor, assim, fez a gente evoluir muito. E até hoje a gente ainda continua sempre nesse network muito forte. Eu venho conhecer pessoas aqui, faço reuniões com os empresários aqui e a gente... Acredito que nas quintas-feiras também é muito bom comparecer. Eu estou cada vez mais me regrando para vir aqui toda quinta-feira de manhã, 8 horas da manhã, para os encontros do Iguaçu Valley. Porque é um ambiente que eu percebi total diferença, onde você consegue realmente conhecer pessoas e agregar com as pessoas e também te agregarem. Isso é importante. É um ambiente muito, muito rico, é muito bom. De pessoas que agregam. Eu vim tomar um café, assistir uma palestra. Cada palestra que sai daqui, sai com conhecimento lá em cima. Nossa, é sensacional. Então, é uma dica que eu venho. Venham para a SIC, venham para a SIC Labs, venham aqui para o Iguaçu Valley, porque vale a pena mesmo. Venham com tudo. É maravilha ouvir isso de quem esteve aqui residente conosco e hoje aceitou vir fazer essa conversa aqui. É muito bom ouvir isso e deixar esse legado para todos aí é maravilha. Principalmente pelo o potencial que tua empresa está alcançando, né? Cada dia mais tua startup aí tá voando longe, já tá aí com atuação internacional, né? Tu comentou aí, já tá aí atuando no Paraguai. Tem mais algum outro país que tá atuando também ou por enquanto só o Paraguai ainda? A gente tá com desenvolvedores na Califórnia. Ótimo aí, ó, veja só. Então, assim, já tá gerando emprego e renda até nos Estados Unidos, hein? Mas trabalho internacional só foi no Paraguai. A gente teve um network para fazer alguma coisa na Argentina, também de prospecção. Ótimo. Então, assim, alôs hermanos, façam negócio com o nosso grande Marcos Guerin aí. Pessoal, então, que estava aí nos ouvindo aí, estamos chegando ao final, estamos já nesse momento de encerramento e quero deixar aí um espaço para que a Emily e o Marcos Guerin, que aceitou estar aqui conosco hoje, agradeçam e se despeçam aí e até um breve episódio, e até o próximo episódio.
Bom, gratidão, obrigado pelo convite, obrigado a todos que estão aqui acompanhando. Espero agregar com vocês, com todos aqui, e cada vez mais podem me procurar, podem entrar no site, meu contato lá, eu mesmo respondo, uns cada vez mais nos ajudando. Às vezes é meio correria, mas sempre eu respondo a todos, tá bom? Maravilha. Marcos, muito obrigada por ter aceitado o convite, por ter aceitado esse nossa primeira tentativa aqui. Para quem está nos escutando, a gente está aqui a primeira vez gravando no estúdio, tentando fazer uma transmissão aqui de vídeo. Então, para quem quiser, talvez a gente poste aí no YouTube, fica a dúvida, então vocês vão saber em breve, mas obrigado por ter topado esse desafio com a gente. Vai ser o pioneiro aqui no nosso estúdio, então muito obrigada mesmo. Vini, valeu pela conversa aí, acho que foi muito enriquecedor. Esses temas aí que o Marcos traz e a sua empresa, enfim, são sempre muito atuais e muito relevantes para o que a gente tem de tecnologias hoje, né? Então, Marcos, Vini, muito obrigada. E muito obrigado, agradeço todos que estão nos ouvindo, e eu queria fazer uma provocação final no Marcos Guerin. Marcos Guerin, será que aceita esse desafio de estar aí com o nosso clube de mentores? Quem sabe ajudando aí essas startups que estão residentes aqui conosco, que nos acompanham? Quem sabe, o que você acha? Topa participar desse desafio aí conosco? Topo, com certeza. Opa! Olha, poder transmitir aquilo que eu aprendi, tá? Eu não sou o cara que tem todo o conhecimento do mundo, jamais vou ter. Mas eu tenho aquilo que eu aprendi nesse tempo, que não sabia nem o que era uma startup até hoje, e nisso eu posso ajudar, assim, com certeza, e falar sobre o que eu caí, o que eu levantei, e ajudar as pessoas a passar por esse caminho. Então, tenho certeza que você que está nos ouvindo já vai ganhar muito, muito benefício em buscar e procurar aí o Marcos Guerin e todo o nosso clube de mentores que nós temos aqui na Ciclabs. Então, com isso, eu agradeço a participação de todos vocês aqui e fica o meu abraço a todos vocês aí. Muito obrigado, pessoal. Lembrando que estaremos aqui todas as sextas-feiras, às 12 horas em ponto, sempre com um papo descontraído e com muito conteúdo, ajudando a você dar um gás no seu negócio. E se você gostou desse nosso episódio, assine, deixe aquelas 5 estrelinhas que nos ajuda muito. E lembre de baixar, ouvir, comentar e compartilhar com seus amigos. Siga nas nossas redes sociais, @aciclabsoficial, e fique por dentro de tudo o que acontece aqui na Ciclabs. Esse podcast foi apresentado por a Ciclabs, a aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.